que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor... Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde. Mais uma vez com vocês pela Rádio 9 de Julho de São Paulo e o nosso programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima, ainda com a gente, com a graça de Deus. Na mesa, nos trabalhos técnicos, nós temos o nosso Marcelo Prado. Marcelão, hoje é dia de torcida, hein? A coisa vai ser feia, meu, lá no Itaquerão. E como você pode participar do nosso programa? É simples, é muito fácil, muito fácil, muito fácil. É só pegar o seu telefone, discar o DDD 11, que é de São Paulo, 39321600, repito, 39321600, e você vai falar com a Aida, que está atendendo você lá do lado de fora do estúdio, um telefone à disposição para que você passe o seu recado. Pode falar com ela, fala de aniversário, pode falar com ela da missa de sétimo dia, pode falar com ela de aniversário de casamento, e a gente está aqui exatamente para divulgar esses tipos de acontecimento, esta forma de ocorrência, esse meio que sempre ocorre com a gente, com nós que somos famílias, que você vivencia na sua casa, que a gente do lado de cá também vivencia. Pode ainda mandar e-mail pra gente, família, fonte de amor e vida, @radio9dejulho.com.br. Pode entrar através do facebook.com/família fonte de amor e vida. E ainda você pode procurar no YouTube uma série de programas nossos com os temas mais variados. Estávamos conversando agora há pouco em off aqui com o Padre Aldo, que em setembro nós vamos completar 3 aninhos de jornada, sempre com aquele pensamento fixo de levar uma palavra de fé, de amor, de esperança, de carinho, ou seja, uma palavra de Deus até o seu local de trabalho, até a sua casa, até você que está no carro rodando por aí. Muito cuidado, tá bom? Você pode, na realidade, também entrar através do nosso WhatsApp. E um alerta muito importante. O nosso WhatsApp, que antigamente tinha um número que a gente entrava lá com um 9 inicial, que era o 983719681. Hoje está registrado no aplicativo com o mesmo número do telefone fixo. É o 1139321600. Quando você manda uma mensagem pelo 39321600 do WhatsApp, ele vem na minha tela. Quando você liga o seu telefone fixo 39321600, cai lá para a Aida e ela tem o seu recadinho. E nós queremos, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, querido povo de Deus, nos aproximarmos um pouquinho mais, porque é aproximando através da palavra de Deus, através da oração, que nós vamos nos encontrar cada vez mais. E você pode, através disso, nunca se esquecer daquela passagem bíblica de Mateus 18:20, que diz: olha, 2, 3, 4, quantas pessoas estiverem presentes em nome de Deus, ele estará ali. E nós vamos convidar então o Padre Aldo Lima para que façamos a nossa oração costumeira de todos os domingos à tarde, que é a oração do Divino Espírito Santo. Padre Aldo. Queridos ouvintes, boa tarde, reze conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui, seguindo aqui o nosso roteiro básico, né? Assim, quer dar uma base ao nosso programa. Esse livro de Dom Fulton Sheen, Filhos e Pais, Sabedoria e Orientação para os Pais. Estou aqui com uma terceira edição da editora Catequeses. Lá na página 65,
O casal Reginaldo e Maria de Lourdes escolheram Educando os Filhos. É o tema. Só servirá como um norte, um roteiro, os escritos do Dom Futonchim. Agora, claro, o casal aqui fez uma adaptação aos nossos dias, nossas coisas, a também aquilo que eles acreditam que sejam educar os filhos, educar para a vida, para a cidadania, para o mundo espiritual, para o transcendente, mas também para serem bons cidadãos, pessoas do bem. Vamos então, Maria de Lourdes, Reginaldo, a palavra é vossa, vamos adiante. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Padre Aldo, eu estava com saudade do Senhor, do seu conhecimento, da sua sabedoria, o modo do Senhor nos guiar, faz com que a gente se aproxime mais de Deus. E vamos lá. Boa tarde a todos. É bom estarmos aqui com o senhor, Padre Aldo, debatendo mais um tema do livro Filhos e Pais de Dom Futonchim. É bom ressaltar que esse livro foi escrito há algum tempo atrás, mas ele continua muito atual. Dom Futonchim tinha esse dom, sabe, Padre? Nosso tema de hoje é Educando os Filhos, uma tarefa muito difícil hoje, mas será que antigamente também não era? Será que era fácil educar os nossos pais, avós e nos educando? Será que era fácil também? O Dom Futonchim, ele cita o livro, no livro dele, ele fala sobre uma pessoa, o pensamento de Gilberto K. Chesterton, que foi escritor, filósofo, jornalista, teólogo. Essa pessoa, ele nasceu na Inglaterra em 1874 e faleceu em 1936. Então parece que faz muito tempo, mas o pensamento dele, Padre, continua sendo muito atual. Ele dizia que as crianças deveriam ir mais cedo para a escola, pois ele acreditava que a educação, a formação do caráter já se iniciava nos primeiros anos de vida e que os pais, na opinião de Gilbert Chesterton, eles não estariam preparados para dar a educação certa. Muito forte esse pensamento, o senhor não acha? Ele cita dois caminhos. Vou usar um vocabulário simples, porque somos pessoas simples, católicos praticantes, e não estamos aqui para filosofar. Uma crença diz que uma criança é intrinsecamente corrompida, já nasce pecadora pelo pecado original, a desobediência de Adão e Eva. Outra crença diz que a criança, ao nascer e quando durar seu estado de inocência, não tem pecado. Mesmo por mais que a gente tente por palavras bem simples, é difícil, é um pouco de filosofia aqui, né? Mas Gilbert, ele acreditava que os pais poderiam se equivocar ao seguir uma crença diferente da outra. Já naquela época, havia sinais de que os pais não estavam sabendo direito educar os filhos. E essa era a preocupação. E aí por isso também que Dom Futonchim decide então escrever também esse livro, né? Seguindo essa linha de pensamento que preocupava muito Gilbert Chesterton, que os pais não estariam preparados para criar, em nossa opinião, a educação que uma criança receber desde pequena, Padre, fará toda a diferença no seu caráter mais tarde. Se uma criança não for treinada a esperar, a criar, a ceder e se frustrar, ela vai se tornar uma criança chata, birrenta e um adulto até problemático. Porque desde criança os pais deixaram ela pensar que o mundo fosse dela. Agora, Padre, a gente vai entrar num problema assim, eu acho que é uma coisa muito séria que a gente está enfrentando. Criar filhos, eu não sei, não tem um curso, né? Nós estamos conversando já antes, fora do ar. Não tem uma faculdade, um cursinho intensivo, não é? Então também criar a criança cedendo totalmente
fazendo que ela faça o que ela queira, não vai ser a solução. E um problema muito sério que a gente está usando, que nós estamos vivendo hoje, é o uso da tecnologia ao redor da criança nos dias de hoje. Tablets, celulares, tudo para que a criança fique quietinha e às vezes não amole muitos pais. Assim ela não se frustra, ela fica quieta, ela não amola mais os pais. Porém a criança, padre, ela não participa da realidade da família. Ela não aprende que há momentos que ela tem que ficar quieta, por exemplo, porque tem que ficar quieta. Então, o modo às vezes do pai fazer com que a criança fique quieta é dando o celular na mão dela. Tem pais também que às vezes eles querem passar por bonzinhos. Eu vejo isso no meu trabalho, lecionando há mais de 40 anos, padre. É muito triste quando um pai chega para mim e fala assim: eu não quero que meu filho fique de mal comigo, eu não quero que ele pense que eu sou mal, eu quero ser amiguinho dele, não quero que ele tenha birra. E assim, padre, ele vai criando uma criança onde os próprios pais induzem a criança a achar que o mundo é dela, porque ninguém vai falar não para ela, ninguém vai contrariá-la. Isso é um problema que a gente está enfrentando muito sério, e a gente pode dar mais exemplos no dia a dia, não é, Rê? E os pais devem dar exemplos enquanto educam. Como um pai vai querer que o filho não peça o celular durante a missa? Por exemplo, se o próprio pai ou a mãe usam o celular durante a missa. Educar também é dar exemplos. Já aconteceu com o senhor isso, padre? Ver? Não só na missa, mas em reuniões, e acho que o bom senso, né? Também a educação começa aí com o uso do bom senso. Mas isso também nós já ouvimos tanta história e tanta coisa, né? Mas é uma questão de dizer, eu sempre tenho insistido na missa hoje mesmo. Nós temos que dizer para as crianças, mostrar para as crianças, elas não nascem e já têm este aprendizado, né? Hoje nós estamos supondo muitas coisas, achando que as crianças já sabem ou já viu. Não, tem que dizer, tem que mostrar, tem que dizer, olha, o ambiente aqui é outro, o espaço aqui é outro. Agora, se o pai atende o telefone porque ele foi convocado por uma grande reunião, que é a Santa Missa, a reunião com o Senhor da sua vida, com Deus, e de repente alguém toca, e tá bom, de repente você está com a mãe internado, algum parente esperando uma notícia séria, de repente você põe lá sem fazer barulho, né? No silencioso, né? No silencioso e sai discretamente, mas tem gente que nem tá aí. Mas aconteceu uma coisa com a gente que é um caso verídico. O Reginaldo vai contar e isso aconteceu, não foi, meu? Não é fácil ir com uma criança numa missa, mas é fácil deixar o celular na mão dele, às vezes com volume alto, que o padre uma vez escutou do altar, pediu para diminuir o volume, e isso aconteceu com uma criança. Nós estávamos na missa, foi do meu lado. O pai ficou bravo com a criança e ali continuou com a braveza dele e deixou. Mas, padre, estava atrapalhando a nós dois que estávamos do lado, mas a gente focamos na missa, certo? Mas o volume estava muito alto. Aí, eu achei até que o padre foi educado, mas o pai achou ruim, e achando que a justificativa era: como que eu vou levar uma criança então para a missa? Complicado, né? Não, padre, só queria dar uma intervençãozinha aqui. Minha bicadinha é o seguinte: eu estava preocupado que na face da terra o principal elemento, vamos dizer que fosse um produto, é o ser humano. E como é que um pai, por exemplo, na época de Dom Fulton Sheen, que ele estava escrevendo o livro, 1800 e alguma coisa, e é que se fala em duas crenças. Bom, quem tinha duas crenças já tinha uma para se contrapor à outra. Mas naquele tempo, quem ouvia falar em biblioteca, só os grandes personagens, as famílias abastadas, não se tinha um livro como orientação, como se tem do Dom Fulton Sheen e outros tantos de psicólogos e tal.
O que se faz com uma criança que primeiro espera ela crescer dentro daquele sistema de vida que ela tem, que pode ser um vício, pode ser um costume desastrado, até que isso cause um problema para que o pai volte com ela para fazer a correção. Correção já não é mais a aplicação do rumo correto. Correção é tentar endireitar alguma coisa que entortou. É tentar aparar as arestas de uma madeira que não está de acordo com aquilo que o marceneiro bolou de alguma coisa. Então veja bem, que responsabilidade tem um pai e uma mãe se ele tem o mínimo de bom senso em querer que o seu filho seja alguém na sociedade que não vai passar por censura, por castigo, que não vai ser uma pessoa perdida, que vai ter o seu trabalho alinhado, que vai ter a sua crença, que vai ter, e assim por diante. Ou seja, o pai e a mãe, no meu ponto de vista, nem dormindo ele pode descuidar dos seus filhos, certo? E a cada momento dele ficar atento se aquele caminho que ele está tomando é bom ou não, porque não dá tempo de deixar caminhar muito para consertar a estrada. Rubens, eu acho que nós temos que voltar um pouquinho atrás, porque nós temos que considerar que nós já estamos, nós temos um déficit cultural, sim, educacional profundo, e nós estamos hoje com os pais que é fruto dessa geração. Esse que é o problema. Então, estipular regras ou mencionar regras para uma geração, quer dizer, esse pai que olha para a criança que está com o celular alto, ele não tem discernimento para dizer, não, daqui o celular a gente sai um pouquinho, eu explico para a criança que não é ambiente. Primeiro, se ele tivesse, veja, quando eu digo que tem um déficit educacional, cultural, religioso, né? Religioso, ele nem celular levaria para a igreja, não é espaço. Quer dizer, veja que existe aí uma lacuna, né? Profunda de bom senso, as vestimentas, né? Senhores adultos dessa geração que eu estou falando já de 40 anos, é de 60 para cá a lacuna. De 60 para trás o pessoal ainda tinha uma disciplina, uma modéstia no vestir, né? discernimento nos espaços. Vê senhores adultos de 40, 50 anos de bermuda na igreja, camiseta, aquela camiseta sem manga, aberta, isso, com os pelos do braço aparecendo. Então, às vezes de chinelo, vejo tanta gente dessas sandálias de dedo que vocês usa no banheiro com a porta fechada para não contaminar o seu pé no chão, né? Então o pessoal vai na missa, sim. Então veja, é preciso que a gente leve em consideração que nós estamos diante esta geração que você tem que educar filhos e pais. É o título do livro, Filhos e Pais. Então, parece que Dom Fodonchi é profeta. E nós estamos nessa geração onde nós temos que educar, quer dizer, uma luz, né? Um raio de luz tem que ser lançado nas mentes, nas inteligências dos pais dos filhos, porque bom senso, juízo, né? Juízo no sentido profundo da palavra, esse bom senso que tem que ser recuperado, tem que ser resgatado, para que a sociedade não caia no caos, né? Porque nós, em algumas partes desse país, nós estamos vivendo caos. O desrespeito, ontem era 2:30 da madrugada. Na rua, né, lateral da casa paroquial, parecia assim, não sei, a feira livre, 2:30 da madrugada. Na maior tranquilidade, as vizinhanças e os amigos. Quer dizer, veja que é preciso que a gente compreenda. Não é eliminando esta geração que terá conserto. Isso é uma visão apocalíptica. Mas é ali que uma luz tem que sair, né? São os princípios. O senhor está dando um exemplo. Ontem nós tivemos um aniversário pro lado da Vila Madalena e na volta voltamos eu, Reginaldo. Voltamos eu, Reginaldo e nosso neto. Nossa garagem, nós temos uma garagem, né, com portão automático, com as placas não estacione, alguém estacionou. Nós ficamos 15 minutos até descobrir alguém que tinha estacionado lá. Eu vou pressupor que ela não parou de propósito, mas desculpa ela poderia ter dito. Meu neto de 7 anos falou: vovó, não deveria ter falado desculpa. Ele não falou nada, ele entrou no carro, viu que tinha uma criança também e não falou nada, padre. Então são veja, a lacuna,
a lacuna de coisas muito simples para boa convivência em sociedade, que a gente, às vezes, o nosso discurso, às vezes, nas nossas teorias, ela fica muito assim na nata, né? E às vezes a gente tem que aprofundar que em cima desta nata, que às vezes a gente fica muito com a utopia, que o mundo está tudo em paz, belo e maravilhoso, mas a gente precisa também aprofundar que embaixo desta nata tem água rala, né? E é para esta água rala que nós temos o choro, né? Que também tem um pouco de vida no choro, né? Mas é sair da nata, porque às vezes o Rubens estava falando aqui de catequese, a sublime catequese para as crianças, onde vai na raiz dos pais, no profundo, né? O ambiente onde a criança está inserida. Mas é preciso também que a gente caia no real e sem perder a esperança e também atacando ali, oferecendo uma luz também para essas trevas. O senhor não concorda que essa nossa camada social, essa forma de vida que a gente leva hoje, embora ela seja grotesca, embora ela machuque a gente, embora ela seja alguma coisa nesse sentido, basta que o cidadão tenha um bom senso, o pai ou a mãe, quando ele não sabe porque ele não estudou, basta que ele pergunte a quem saiba, ao professor, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao padre, ao médico, ele vai obter informações, não precisa nem ir na biblioteca isso. O senhor não acha que está à disposição dele, desde que ele queira? Então, esse o problema é o ir, né? Há uma pergunta na teologia moral que diz assim: onde você forma a sua consciência? Primeiro, você quer formá-la? Aí hoje tem outro problema, que é da autonomia, né? Não, mas eu já sei. Você aprendeu com quem? É com ninguém. Comigo mesmo. A fonte da sabedoria. Esse é o problema. As pessoas não querem, né? Aliás, às vezes você encontra até no meio, né? Da juventude dita católica, e não, eles se bastam. Eles não querem abrir mais o catecismo, as Sagradas Escrituras. Qual que é a fonte da nossa formação católica cristã? É as Sagradas Escrituras, em primeiro lugar, depois os ensinamentos da igreja. Você acha que o padre, que eu tenho uma grande admiração, é Francisco Faus, que é um escritor aí ligado a Opus Dei, e dá palestras aí pelo mundo, retiros espirituais, e ele tem um livro chamado As Virtudes. Ele lá diz assim: as virtudes, elas não nascem na nossa vida. Você não é uma pessoa virtuosa assim como o capim que nasce aí pela guia da rua. Não, a gente precisa de um esforço grande. Quer dizer, ir para conseguir, né? Para adquirir as virtudes. Então, isso é uma luta, é um esforço. Já daremos o intervalo. No início, o Reginaldo citava aí das crenças, né? Que nós somos marcados. A nossa natureza, há uma inclinação ao mal. Sim. E normalmente as pessoas descem a ladeira, né? Como um burro desenfreado, sem esse controle. E é preciso que a gente busque, né? Como é que a gente vai controlar nossa vontade? Como é que nós vamos ser educadores de filhos, se você não recebeu a educação? Não, vamos meditar tudo isso ouvindo uma canção. Você em casa, caro ouvinte, vai se colocando aí também, telefone aqui, dê sua opinião sobre tudo isso. Vamos ouvir? Bom, essa música é Utopia, do Padre Zezinho, que marcou muito a minha vida. Cantava muito com minha mãe e o Reginaldo, cantávamos com nossos filhos quando pequenos. Se nossos filhos tiverem um berço alicerçado, Padre, e cheio de exemplos, quando forem pais, se lembrarão da infância e passarão isso para os seus filhos. Essa música também já marcou muito esse programa, viu? Que ela tocou muitas vezes. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não
não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh, correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Que bacana, meu amigo, minha amiga, querido povo de Deus. 15h28 em São Paulo, a hora corre e a gente desesperado para dar o recadinho do lado de cá. Você está na 9 de Julho de São Paulo e o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, que vai ao ar sempre, todos os domingos, graças de Deus, das 15 às 16 horas. Olha, se você gostou, passa pro seu amigo. Se gostou, fica quieto, por favor. Não faça propaganda negativa. Nos nossos trabalhos técnicos está o nosso Marcelo Prado. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. E você pode continuar ligando para 39321600 e ainda vai anotar o seu recado. Uma novidade. O WhatsApp, que era um número antigo, 98371 saiu. Para a numeração agora de aplicativo, é o mesmo número do nosso telefone fixo, ou seja, 39321600. Quando você entra nesse aplicativo e manda uma mensagem, ele vem para a minha tela. E quando você vai do lado de lá, você acaba chegando em outro elemento. Muito bom, muito bacana aqui. Eu gostaria de falar, padre, o senhor estava falando agora há pouco, antes que eu me esqueça, o seguinte: Dom Futonchi, para quem tem a sua internet caseira, entre lá no YouTube e você vai notar uma série de mensagens, uma série de vídeos, uma série de
linhas de pensamentos do Dom Fulton Sheen, que naquela época, 1800 e algo, ele já pensava muito na família. E tem temas maravilhosos, por exemplo, aquele que explica todas as particularidades da Santa Missa para você. É 1900 e algo, viu? 1900 e algo? Não é tão velho assim? Não. Sou homem muito 79. 79, tá bom. Isabel Noronha. Que tema esclarecedor, programa lindo, padre, sua bênção, casais, parabéns. Josiane Tavares, de Lausanne, os filhos são uns amores, mas temos que cuidar muito e é tão difícil. Dona Raimunda, muito obrigado, Dona Raimunda, a senhora não esquece da gente, continue assim, minha filha. Pedindo orações pela família, elogiando o programa, e diz que parece que é com ela que nós estamos falando. A gente procura, a gente dá uma caprichadinha. Padre Aldo. Eu estou lembrando da dona Helena Luque, que me disse assim: ai, padre, eu gosto do programa, mas é a hora do sono, aí quando eu acordo. Dona Helena, espero que a senhora esteja acordada aí, nos escutando lá na Vila Souza. E aqui nós vamos continuando falando de educando os filhos, como lembrou Rubens, com esta base do livro de Dom Fulton Sheen, Filhos e Pais, Sabedoria e Orientação para os Pais. É para os pais, viu? Olha aí que importante. Vamos então com a Maria de Lourdes e o Reginaldo, que estão aqui contando as coisas, falando de exemplos, trazendo para a vida real, como é que a gente pode também dar algumas dicas, né? Algumas dicas, também não sendo tão exigente, né? A gente o Evangelho diz assim, que Deus, o Senhor da vinha, Ele colhe onde não plantou, ceifa onde não semeou. Não é o nosso caso, nós como simples mortais, nós só podemos colher onde nós plantamos, né? Então, como é que a gente quer colher boa educação, bom senso, profundidade, né? Lhaneza, palavra antiga, mas bonita, né? Delicadeza, afeto, se essas sementes não foram plantadas em muitos corações. Mas ainda é tempo, e nós estamos aqui nesse programa, com um certo sacrifício dos casais que deixam suas casas no domingo à tarde, né? Porque nós acreditamos que as sementes devem ser lançadas nesses corações que ainda não receberam estas sementes, né? Do bom senso, de estar lá na missa, dizer, aqui não é lugar para isso. Gente que vai para a missa para se encontrar com Deus, com disciplina, com educação e tantas coisas, com espírito de oração. Mas vamos ouvir então, continuando, Maria de Lourdes, Reginaldo. Vamos lá. Nós estamos falando sobre educação e eu sempre afirmo que não existe um curso, mas existe discernimento que a gente pode pedir para Deus. E eu acredito que a persistência dos pais é que fará com que a criança, por exemplo, entenda aos pouquinhos a importância da missa. O primeiro de nossos deveres, na minha opinião, como pais, é criar nossos filhos nos caminhos de Deus. Como sempre, a gente se baseia na Bíblia. Vamos ver o que temos em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Sobre isso, que todas essas palavras de hoje, Ele ordena estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, padre, mesmo essas palavras foram escritas há muito tempo atrás, mas elas são muito atuais. Hoje nós fazemos um monte de coisas, trabalhamos, nós temos a internet, celular, mas se a gente quiser achar um minuto para falar para o filho, senta aqui comigo, vamos falar de Deus, a gente consegue, a gente tem que querer. Maria, só pequena lembrança, né? Para algumas coisas, né? Para nossa educação católica, para nossa educação espiritual dos filhos, nós não podemos fazer nem esta comparação, assim, achar um tempo. Existe um imperativo, há um imperativo moral, né? Sobre nós católicos que aliás, sobre todo o ser humano, não é só dos católicos, não. A obrigação, nós temos uma obrigação de nos formar e procurar nos formar. Se nós temos o uso da razão, nós temos essa obrigação. Agora,
Aqui só para os católicos, então, para aqueles que seguem a doutrina de Jesus Cristo, seus ensinamentos, serve também para todo mundo evangélico, pentecostal, cristão, etc, etc. Quer dizer, jogue tudo que você tem fora, se te atrapalha de mostrar esse lindo texto que leu o Reginaldo, né? Meu Deus, as Sagradas Escrituras têm que ser lidas, relidas, mostradas, estudadas, né? Qual que é o fracasso hoje da família? A Bíblia é desprezada. Fica lá com o celularzinho, a criança aprende com 7 anos jogos complicadíssimos. Ela sabe todas as regras, até ganha do próprio programa. E as Sagradas Escrituras, é difícil, ele não sabe. Quer dizer, é falta de treino, é falta de mostrar. Com todas essas palavras que hoje te ordeno, que elas estejam no teu coração, conserva, ensine, persista. É assim que tem que fazer. Alimente-se da palavra. Alimente-se É da isso? palavra. Claro. É a fome que o cidadão tem, que ele não percebe todo dia, que ele precisa sobreviver. Então a gente precisa Fora disso, reeducar. Precisamos entrar num caminho de reeducação espiritual. Sim. O alimento Claro. espiritual é fundamental. E a criança, padre, ela precisa também ouvir não. Hoje parece que a palavra não está jogada de lado. No fundo, padre, eu tenho certeza que a criança gosta de ouvir não. Mas tem que ser um não com amor, com responsabilidade e com exemplos. Um não na hora do não, né? Um não na hora do não. Mas, por exemplo, assistindo a televisão na véspera do Dia das Mães, o programa do Serginho Groisman, eu ouvi um depoimento que me marcou muito, porque eu e o Reginaldo, a gente já estava se preparando. Você dorme tarde, hein, Maria? Dormimos 1h quase todo dia. Eu ouvi um depoimento, eu não vou lembrar o nome, mas quem viu o programa do Serginho nem Groisman... cita, mas tudo bem, se for coisa boa, fala. Boa. É de uma mulher que ela foi mãe com 14 anos. E hoje a filha está com 15 anos e a mãe com 29 anos. E ela acaba se casando com o pai da criança. É um cantor sertanejo. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas isso não é tão importante. O Serginho Groisman pergunta para a filha de 15 anos como que era o relacionamento dela com a mãe. Sabe? Aí, Duas crianças. A mãe e criança. Mas, mas olha que interessante, Rubens. Ela respondeu assim, quando eu entrei na adolescência, ela tem 15, então ela entrou com 12 e 13. A minha mãe era como se fosse uma amiguinha para mim. A gente brigava, a gente competia nas roupas. Até que um dia a minha mãe me falou, bem séria, eu sou sua mãe e você tem que me respeitar. Amo você, mas não sou sua amiguinha de escola. Que isso está acontecendo muito. Daí em diante, essa garota de 15 anos passou a amar e respeitar ainda mais sua mãe, porque ela entendeu o lugar dela. Então, pai, nós não podemos criar nossos filhos achando que o mundo é deles. Eu acho que nós temos que repetir isso muitas e muitas vezes. E essa garota de 15 anos, ela começou a amar mais a mãe dela. Deu esse depoimento, padre. Ela começou a ver que ela tem uma pessoa que é acima dela. Pode ser nova, mas é a mãe, né? Mas esse problema, de modo geral, acontece, e hoje você usou a palavra, eu quero ser amigo do meu filho, sou muito amigo do meu filho, eu também sou amigo das minhas filhas. Barbaridades. Mas na hora que eu acho que eu tenho que agir como pai, eu sou pai das minhas filhas. Tá entendendo? Eu passo a elas, a minha amizade é para que elas cheguem até onde eu estou. Primeira coisa que eu levo sempre em consideração é que elas nunca pediram para ter o pai que tem, nem a mãe que tem. Se tivesse dado liberdade para escolher, com certeza não teriam o pai e a mãe feios como são. Teriam escolhido os pais mais bonitos. Não sei se bom desse jeito, mas tudo bem. Mas na verdade é que a gente precisa estabelecer, e a criança precisa aprender que um dia ela vai ser mãe, se mulher, e um dia ele vai ser pai, se homem. E que ele precisa levar a amizade, sim, para que o filho se aproxime dele como um amigo, como uma pessoa de confiança, como uma pessoa mais antiga, como uma pessoa que dá educação, como uma pessoa que já viu os sofrimentos que às vezes está para ele aflorando como uma coisa simples, mas que depois vamos ter um problema muito mais difícil. Quer ver um outro exemplo? A criança tem que saber a situação dos pais financeira e tudo mais.
Como a criança tem que saber, por exemplo, quanto custa uma viagem para Disney, o sacrifício que foi conseguir, ou vamos supor que a criança queira ir à Disney e os pais não têm condições. Os pais têm que falar a verdade, não temos dinheiro. A criança pode até ficar triste no momento, mas vai entender que os pais não a levam não porque não querem, mas sim porque financeiramente não tem condições. Faz parte da vida sofrer e ter decepções. A gente cresce recebendo nãos e não morre por isso. Mas não morre mesmo. Referente à parte de amizade, padre, quando eu me refiro, é assim, a parte chata, vamos dizer assim, do pai e da mãe. Olha, seu tênis está cheirando, toma banho, você está com mau hálito. Isso é horrível falar, eles ficam bravos, mas alguém tem que falar, não os de fora. Então é nessa parte, padre, que a educação não podemos ter medo. Quer sair com os amigos, se o pai ou a mãe achar que é perigoso, não. Agora também temos outros tipos de pais. Há pais que ainda, eles estão muito presos no modo bem antigo, lá de 3, 4 gerações, com castigos. Eles às vezes são até violentos. Infelizmente já vi isso nos dias de hoje. Eles tratando o filho como escravo. A criança, padre, ela vai obedecer não por respeito, mas por medo. Para falar a verdade, a criança não obedece, né? Ela é submissa. E um outro problema, padre, que a gente enfrenta muito sério hoje, que eu acho que é um dos problemas mais sérios que estamos enfrentando, eu chamei de terceirização da educação de nossos filhos. Ou seja, é os pais, Rubens, delegando autoridade para outras pessoas, como para os avós, babás e até professores. E é lógico, padre, que a criança sabe que não é a mesma autoridade, como se fosse a dos pais, e obedece meia boca. Eu posso falar como avó quando eu estou com os meus netos. Às vezes um não meu é um não. E eles sabem que a avó vai dar um jeito. E infelizmente as crianças vão crescendo sem os pais saberem como seus filhos realmente são. Os pais, não vou dizer todos hoje, eu vou dizer como professora, muitos pais não sabem os filhos que têm em casa. É muito triste, padre. Ok, a gente continua no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequenino intervalo, mas nosso intervalo aqui é tudo especial. Nosso programa oferece aos ouvintes não intervalo comercial, mas música boa, orações verdadeiramente, porque nós temos também um rigor, né, na escolha das nossas músicas. Mas nós queremos ir meditando ainda muito mais sobre esta educação, a formação dos pais, etc. Vamos ouvir. Sagrada Família, com o padre Robson de Oliveira, que é a abertura do nosso programa. E tem um pedaço que fala assim: crê na força do amor que tudo pode mudar. Com amor, padre, pulso firme e com Deus na frente, eu tenho certeza que conseguiremos educar nossos filhos. Essa eu garanto para vocês que todos os dias toca. Todos os domingos. Esta canção é para você e para a sua família. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Mais uma vez. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti.
força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h47 em São Paulo, a capital do Brasil, a capital de São Paulo e a cidade que mais cresce na América do Sul. Nós estamos no programa Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado ainda e até um tempo muito bom ainda pelo nosso querido Padre Aldo Lima. Depois nós futuramente explicaremos as modificações que teremos em nosso programa. Você pode ligar pra gente, ligando para o 3932-1600, DDD 11 de São Paulo, viu? A Aida está anotando os recadinhos e trazendo pra gente aqui. E outra coisa, uma novidade, o nosso WhatsApp antigamente, que era 98 alguma coisa, hoje, para você fazer o registro dele, ele tem o mesmo número de telefone fixo. Só que quando você passa uma mensagem, ele vem através do 3932-1600, 3932-1600. É o WhatsApp, vem aqui para minha tela. E se você pegar um telefone fixo e ligar 3932-1600, quem vai atender a Aida lá na frente. São duas repartições totalmente diferentes. Você pode, meu amigo, se você quiser descobrir algum programa antigo nosso, entra no YouTube, youtube.com.br, e você vai sentir lá, verificar lá uma quantidade enorme de programas, com a graça de Deus, com a vontade, com a dedicação dos casais, a boa vontade do Padre em coordenar esse povo todo roteiro por roteiro, olhando palavrinha por palavrinha, para que você receba na sua casa aquela mensagem que vai te fazer bem, que vai te colocar num caminho, ou seja, naquela estrada que está direcionada a Deus. Isso é muito bom, muito importante realmente. Recadinhos por aqui, Padre Estela do Jardim Ondina, muito obrigado, dona Estela. A senhora é nossa assistente, a nossa ouvinte assídua, muito obrigado pela sua participação. O programa está ótimo, parabéns e um grande abraço a todos. Zilma Vila Monumento, Maria de Lourdes, você é verdadeira Maria de Lourdes, você fala com o coração. Obrigado em nome da Maria de Lourdes. Depois ela fala, Padre Aldo. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pronto, aqui está a fonte da educação dos filhos. É preciso que a gente retome o caminho, né? As primeiras histórias bíblicas eu aprendi minha mãe lendo. Era um livrinho chamado Histórias Sagradas. Foi assim. O padre não se nasce padre não, viu? Alguém formou, alguém levou, alguém mostrou, alguém indicou o caminho. Então, começou em casa, com a minha família. Então, a educação dos seus filhos, primeiro, claro, precisa educar os pais, né? Se você já tem uma base, um conteúdo. É claro que nós também não somos ingênuos, nós sabemos, nós comentávamos aqui, que às vezes não é um problema de conteúdo ou problema de caráter. O problema é o tempo, o problema é o trabalho, o problema é a correria da grande cidade, o problema é um fim de semana, muitas vezes, de trabalho, não com a família, de descanso. O problema é também, ao que disse a Maria,
chamada terceirização da educação para as escolas, para os pais, para os avós, para etc., ou cuidadores. Claro, nós estamos num mundo complexo, as famílias hoje são a modernidade. O cardeal Sara disse, olha, existe algo que o mundo atual quer abater, que é a família. Então atentos, né? É preciso ficar atentos, porque senão aquilo que nós temos de mais precioso como sustentação da sociedade vai acabar sendo sucumbido, né? Atentados contra a família direto, né? Você olha as televisões aí, especialmente aquelas que são peritas em apresentar chamadas novelas, né? A pauta é abaixo as famílias. Você que está me ouvindo, não pertence a esse grupo que assiste à escola de Satanás. Não pertence, está pecando, porque é só veneno. É traição entre marido e mulher, é golpes baixos. Tem umas delas recentemente que eu vi comentário, padre, até de mortandade, matam os outros, né? Então, como se mata um animal qualquer. Então, como é que você vai começar a educar os seus filhos? Já dizendo pro filho, pra filha, nós vamos escolher um programa que tenha pelo menos algum conteúdo. E tem programas bons. Tem. Deixa eu dar uma pegadinha. Tem que procurar um pouco, pegar o padre Aldo aqui na esquina para fazer a pergunta. Padre, como é que o senhor imagina um pai chamado José, que tinha um filho, que era filho vindo através do Espírito Santo, numa época que não tinha Dom Futonchim para escrever para ele, numa época em que ele não tinha psicólogo para correr atrás, e ele precisou educar esse menino, que é Jesus, na fé, evidentemente, que ele já tinha fé, já trazia fé com ele, mas ele precisou direcioná-lo, até porque era um exemplo de família, chamada família sagrada. Como é que é esse pai José? Veja, eu viria um pouquinho mais. Você pegar aí a geração, vamos pensar na congregação mariana, ação católica, as irmandades católicas do pós-guerra, dos anos 30, 40, 50, aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo também que não estava vivendo aí, sendo assolada por ditaduras, etc. A gente sabe que a pertença a um grupo paroquial, a uma agremiação ligada à igreja, isso era muito forte, era fonte. E a pertença que o senhor está usando é o ato de pertencer, né? Claro. A pertença, que é aquilo que se faz no batismo, né? Pertence a Cristo, quer dizer, ele está pertencendo. Claro, mas no sentido de dizer, olha, ali se propunha, a pauta era valores. Sim. Mas voltemos aqui porque o tempo está correndo. Maria de Lourdes e Reginaldo com a palavra para encerrando aí esse tema da educação dos filhos, que tudo isso nós falamos faz parte também da pauta da educação, que é uma urgência nesses dias. E como nós estamos falando aí dos pais, não há uma faculdade ou um curso específico para os pais, mas na Bíblia, em Provérbios 22, versículo 6, que fala o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Com paciência e determinação tudo vai dar certo e nenhum desafio será impossível de superar. As palavras de Futonchim, elas são cada vez mais que eu leio esse livro, padre, elas se tornam cada vez mais vivas e reais para mim. E tem um momento que ele cita assim: a paciência é poder. A paciência não é a ausência de ação. Muitas pessoas, padre, dizem que eu tenho muita paciência, talvez até pela minha profissão. E outros dizem que eu tenho sangue de barata, que eu não estouro. Mas estourar para quê? A gente tem que conversar com os filhos da gente, e se a gente achar que é não, vai ficar não até o final sem brigar. Como diz Futonchim, paciência é aguardar o momento certo para agir pelos princípios corretos e não caminho certo. Seguindo esse princípio, padre, para mim, educar requer paciência.
Aristóteles dizia que a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Jean-Jacques Rousseau já dizia que a educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se pode instruir uma criança, e aqui já falo de dar religião com orações e músicas. A boa educação é a moeda de ouro. Em toda parte tem valor. Com boa educação a gente só vai ganhando. Só sai ganhando. Aqui o Reginaldo citou algumas pessoas importantes lá de Recupera aí o trás. nome correto do É filósofo. Jean-Jacques Rousseau. Isso. É o Jean-Jacques nervoso, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques. francês. Sabe, padre, Aristóteles, essas pessoas foram citadas, mesmo Futanchim, são pessoas que são importantes, que marcam a nossa vida. Mas o mais importante, na minha opinião, padre, é sempre dobrar os joelhos, pedir discernimento para Deus de como educar. Ok, Maria, quando o Reginaldo dizia que a educação é uma moeda que tem lugar em todo o valor, né? E a gente percebe no dia a dia, no confronto, nas conversas, nas repartições públicas ou privadas, né? Como é bom quando a gente encontra as pessoas assim de coração aberto, educadas, as que sabem agradecer, as que são disponíveis, aquelas que não vêm armadas, né? Como é importante, como é bom esse tipo de encontro, né? Porque ali tem de fato uma base que é a formação do discernimento, o nous, né? No grego, o juízo, né? Juízo bem formado, consciência bem formada, pessoas que têm índole, que têm caráter, né? Que reconhece e respeita o outro. Educar os filhos é tudo isso, caro ouvinte. São pinceladas dominicalmente, nós estamos aqui te dando alguma dica, trazendo exemplos, é a função desse programa. E nós queremos agradecer a Deus pela sua audiência, você que telefonou, você que nos brindou com a sua audiência aí, domingo, né? Recordo aí a dona Helena que dizia, dá um sono, mas eu fico tentando ouvir. É uma senhora já com uma certa idade, né? Não podemos citar a idade dos outros aqui. Mas queremos também agradecer a Deus. O senhor acha que tem mais de 40 anos? A dona Helena tem um pouquinho mais, tem. É bacana. Mas fica esta palavra do livro do Deuteronômio poderosa, essa palavra, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela foi transmitida através das gerações por esse método, não foi da escrita, né, do Gutenberg, e nem colocando a Bíblia no papel, como nós temos hoje com tanta facilidade. Eu tenho uma aqui na minha frente, tem todos os livros, olha, uma coisa maravilhosa. Não, a palavra de Deus foi transmitida durante muitos anos, através da conversa, da roda, né, a mãe transmitindo na casa e etc. A Nossa Senhora que abençoa as famílias e também ampara, ela que pertenceu à Sagrada Família, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A você que esteve conosco, boa tarde e continue ligados na programação da Rádio 9 de Julho. Até domingo, se Deus quiser. E ele sempre quis. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos.